Bom dia, oitavo ano. Bom dia. Meu nome é Davi Vinícius e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho relacionado ao artigo de educação digital. O título do meu artigo é Emoções Digitais, o grande impacto da internet na saúde mental. Neste artigo eu apresentei diversos problemas que existem na internet e nas redes sociais como um todo e como resolvê-los, além de falar sobre como a internet afeta a saúde mental do usuário e como resolver esses problemas que a internet pode gerar no psicológico e na saúde mental. Aqui está o meu trabalho físico. Temos a capa, após ele temos o sumário, que é onde a gente separou cada parte dos tópicos. Depois temos a introdução, que introduz a contextualização do conteúdo que vai ser abordado. Depois temos o desenvolvimento, que é onde vai realmente ser apresentado as problemáticas que o artigo tem. E na conclusão é simplesmente um resumo de uma página sobre tudo que foi abordado nesse artigo como um todo. E após ele também temos a referência bibliográfica, que é os créditos, os links que eu usei para poder estudar e elaborar todo esse artigo, esse texto. Davi, quantas páginas você conseguiu dissertar aí no seu artigo? Foi entre 20 páginas. Foi 20 páginas. Tudo bem, pode dar continuidade. Agora aqui nós temos o sumário, que temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como eu tinha abordado inicialmente. Na introdução nós temos duas contextualizações, que a primeira é sobre a questão da história da internet, como ela foi inventada. E na segunda nós temos as questões da explicação do que é as emoções e como elas afetam o indivíduo em deficiência ou em excesso. Depois nós temos a introdução da problemática, a relevância da problemática para a sociedade e também o objetivo do projeto. Após isso, nós temos o desenvolvimento, que vai abordar diversos problemas e reflexões sobre o que a internet afeta na vida do indivíduo. Primeiro, nós temos a infância junto do ambiente digital, que a gente vai abordar como a internet está sendo cada vez mais inserida na vida das crianças e dos adolescentes hoje em dia. Depois, nós temos os métodos de proteção infantil online, que eu posso dizer que é apenas diversos métodos para proteger a criança ou o pré-adolescente que a gente utiliza na internet de perturbar como predadores. Depois nós temos a moderação das ferramentas de controle parental, que eu vou abordar sobre porque eu vou abordar as ferramentas de controle parental nos métodos de proteção infantil online. Mas como essas ferramentas de controle parental, como o Family Link, são um tópico meio polêmico, já que tem muitas pessoas que simplesmente odeiam com toda a força esse tipo de proteção, eu gostaria de refletir um pouco mais sobre ele para poder interpretar ele de uma forma mais imparcial, para que a gente consiga observar os malefícios e os benefícios dele. Depois nós temos o uso saudável das redes sociais, que eu vou abordar como usar as redes sociais de uma forma saudável. Depois nós temos o compartilhamento excessivo, que também vai ser abordado no uso saudável, que vai falar sobre a questão de como tem muitas pessoas que compartilham a vida delas excessivamente nas redes sociais, sem necessidade aparente. Depois nós vamos falar sobre o problema do anonimato, que no caso vai abordar sobre alguns problemas com o anonimato, que é o usuário que não se revela de nenhuma forma, pode trazer para a internet. Os influenciadores digitais saudáveis, que vou abordar influenciadores que agregam na pessoa, no visualizador que assistir. Depois a internet e o attention span, que no caso pode ser traduzido como limiar de atenção, que é o tanto de tempo que o ser humano consegue ficar focado na atividade sem desfocar dela. Depois nós temos a homofobia, que é o medo caracterizado pelo medo de ficar sem o celular ou o aparelho tecnológico. E depois nós temos o detox digital, que é um método de limpeza das redes sociais que você pode usar para poder resolver a maioria desses problemas apresentados no artigo todo. Agora vamos para a primeira parte, que é a contextualização. A internet, no caso, ela teve a sua origem na Guerra Fria, que foi o conflito não armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nele, ele teve diversos inventores que criaram uma certa conexão para poder ter uma comunicação e otimizar diversas estratégias de guerra. Então foi nessa época que aconteceu a criação da ARPA, que aqui no caso está dizendo que é a Advanced Research Projects Agency, que pode ser traduzido de pesquisa avançada de projeto, agência de projetos de pesquisa avançada. Que no caso essa agência, ela inventou a ARPANET, que no caso é simplesmente a sigla que eu acabei de falar, com network.
Network, no caso, é como se fosse a rede de conexões. Que no caso, essa rede de conexões, a primeira que aconteceu foi um e-mail entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisas de Stanford, que foi o primeiro e-mail que a gente pode dizer que foi enviado entre essas duas localidades geograficamente distantes. E esse foi um passo muito importante para poder que a internet existisse, já que a internet se caracteriza pela comunicação entre áreas geograficamente distantes. Continuando, aqui também temos a criação da World Wide Web, que é o que a gente conhece como www, que está presente na maioria dos links de hoje em dia. Que os links, no caso, são o endereço de cada site que você consegue acessar na internet. Que ele foi criado pelo professor cientista físico britânico Tim Berners-Lee, que criou, no caso esse World Wide Web, era um navegador inicialmente, mas depois ele acabou que virou como se fosse uma padronização da internet. Não é à toa que foi depois dele que foi criado diversos navegadores, como o Internet Explorer, o Google, Chrome, o Mozilla Firefox, etc. E também as redes sociais, como o Facebook, o X, que é o Twitter, e o Orkut, tornando assim as interações virtuais na internet mais ativas. Após, nós temos a segunda contextualização, que vai ser focada mais na questão das emoções, na psicologia e na psiquiatria. No caso, as emoções, elas são as respostas que o corpo tem para responder a estímulos externos. Ou seja, qualquer coisa que aconteça com o indivíduo, ele vai responder com uma certa emoção ou pensamento. E é isso que a emoção faz, uma resposta que o indivíduo tem para poder responder a qualquer estímulo externo que tem. E em excesso ou em deficiência, ela pode afetar negativamente ou positivamente a vida profissional ou social da pessoa. E aqui também nós temos a diferença entre psicologia e a psiquiatria. A diferença entre as duas é que a psicologia ela foca na análise do indivíduo de forma mais social e filosófica sobre como ele responde a certos estímulos, enquanto a psiquiatria foca na questão de realmente prescrever os remédios, estudar de uma forma mais médica e física o indivíduo, das formas que ele realmente responde. E não é à toa que a psicologia e a psiquiatria dependem de cada uma da outra. Porque enquanto o psicólogo ele vai analisar de forma social e realmente descobrir o que está transtornando aquela pessoa, o psiquiatra vai realmente prescrever os remédios e dar a solução para a pessoa que está sofrendo aquele transtorno. Agora iremos introduzir a problemática. No caso, a minha problemática é como a internet está ficando cada vez mais presente na vida das pessoas e como ela pode gerar problemas e benefícios também. Porque a gente sabe que a internet, tudo que tem de maravilhosa, também tem de terrível. Então a gente tem que saber utilizá-la de forma consciente para poder fazer que não haja nenhum prejuízo ou ao menos diminuir eles. Após nós temos a relevância da problemática, que se dá pelo fato que a internet está cada vez mais presente, então é um assunto que cada vez vai ficar mais comum na vida das pessoas. Além do fato que cada vez mais ela se tornará mais comum, mais acessível, mais barata. Então, acabará que ficará totalmente mais acessível e ela afetará várias partes do indivíduo, além do que a gente pensa que afeta. Porque a gente pode pensar que afeta só mais a intelectual, mas pode também afetar a emocional, a saúde mental como geral, e além também pode chegar de afetar o físico dele, dependendo da situação. O objetivo do projeto, no caso, é conscientizar o público sobre diversos métodos de proteção, de conscientizar as pessoas a utilizarem a internet de forma saudável, para que eles não sejam prejudicados ao utilizar a internet, de forma geral. Agora iremos iniciar o desenvolvimento, que a primeira problemática é a infância e o ambiente digital. No caso, a gente sabe que a internet ela está cada vez mais presente na vida das crianças e dos adolescentes. E nós sabemos que esse é um público mais imaturo, porque eles não estão desenvolvendo completamente. Então eles são um público vulnerável a predadores e a diversos problemas que podem existir na internet. Então nós sabemos que ele é um público vulnerável e que ele precisa de certos cuidados para poder usufruir a internet de forma beneficente. Porque a gente tem que saber que ele precisa sim de uma certa proteção e conscientização, porque ele, mesmo que você possa dar um celular na mão de uma criança, você tem que observar o que ela está fazendo, você tem que observar, principalmente na época mais nova da vida dela. Só que com o tempo você tem que também conscientizar para poder ela não ficar totalmente dependente das suas explicações.
Porque você tem que conscientizar do que é ruim ou do que é bom para que ela consiga entender o que é bom e ruim na internet. Para poder que ela consiga... Porque no final a gente tem que saber que quando a pessoa ela se tornar independente, ela não vai mais conseguir ter o suporte dos pais ou dos responsáveis para poder perguntar certas coisas da internet, perguntar o que é certo e errado. No caso aqui, eu apresentei diversos métodos de proteção infantil online. Aqui no caso temos o diálogo, que se caracteriza simplesmente pela conversa do que a criança está absorvendo na internet, o que ela interpreta daquilo, o que ela entende como certo e o que é errado, e para poder ela conseguir absorver o conhecimento dela de forma melhor. Limites e regras. Temos que lembrar que não é para deixar a criança o dia todo na internet, porque ela tem diversos estímulos que ela pode utilizar que não são relacionados à internet, que são fundamentais para o desenvolvimento dela como indivíduo. Então a gente tem que limitar ela, tem diversas regras, mas elas podem como eu posso dizer, elas podem se afrouxar com o tempo, para que ela consiga meio que ter essa consciência de, com o tempo, ela mesma, com a consciência dela, saber os limites dela e que ela tem as obrigações dela para fazer. Também temos as ferramentas de controle parental, que mesmo que seja um tópico complicado, pode ser bom em crianças mais novas, porque ela tem que ser, de certa forma, observada e as ferramentas de controle parental ajudam nisso, já que não precisa necessariamente o pai estar presente fisicamente lá para poder ver o que a criança está vendo. Mas tem que lembrar que, como a criança ainda é um indivíduo, ela precisa saber o porquê que aquilo está sendo colocado no celular dela ou no aparelho telefônico dela. Também temos os filtros de conteúdo antivírus, que se caracteriza pelo... Filtro de conteúdo seria filtrar conteúdos impróprios que podem aparecer na internet da criança. E podemos lembrar que tem diversos, por exemplo, hosts de internet que bloqueiam esse tipo de conteúdo, já que a criança ela tem que absorver isso de uma forma mais leve, sendo explicada pelo responsável dela de uma forma que ele acha mais correta. E o antivírus se caracteriza pelo fato que na internet há diversos vírus, que são os malwares, que podem fazer mal ao próprio dispositivo que ela está utilizando. Então, tem que instalar antivírus para poder ela não ter riscos de instalar esses tipos de vírus e acabar podendo afetar até as finanças da casa ou dados privados que existam, tanto dos pais quanto da própria criança. Também temos as observações de comportamento, que se caracteriza pelo fato que como a criança ela se comporta na internet, como ela se comporta percebendo que não está na hora de não utilizar ela mais. Porque, por exemplo, tem crianças que podem, só pelo fato que chegou a hora de acabar o uso da internet por um tempo, né, para ela fazer alguma outra coisa que seja obrigação dela, ela ficar estressada, ela já ficar desesperada. Isso aí já é uma observação de comportamento que pode ser uma forte indício de que ela tem que diminuir um pouco esse uso para poder ela não ficar dependente ao celular. E também tem que se manter atualizado, porque, por exemplo, tem diversas coisas que podem aparecer na internet e o responsável tem que estar atualizado para poder conseguir tutoriar a criança, para poder conseguir para poder cuidar da criança, porque não adianta ele estar desatualizado de todas as coisas da internet e querer cuidar da criança que está exatamente inserida naquele local. Então esses são esses são métodos. Alguém quer adicionar algum método que você acha que pode ser adicionado aqui? Não. Agora nós temos o desenvolvimento sobre aquilo que eu tinha falado, que as ferramentas de controle parental são uma coisa complicada que eu queria desenvolver um pouco aqui. Porque a gente tem que saber que tudo em excesso é ruim. Logo, a ferramenta de controle parental na mão dos pais ou dos responsáveis também são ruins em excesso. Porque tem que lembrar, a criança não é para ser um robô que é para ser observada 24 horas por dia. Ela tem que também ser treinada a independência dela e também dela interpretar o que é certo e errado. E também tem que lembrar que ela é um indivíduo, ou seja, ela necessita de justificações de consciência sobre o que acontece sobre ela. Então, se você inserir essa ferramenta de controle parental no celular da criança, você tem que explicar o porquê que você está colocando aquilo no celular dela. Porque se você não explicar, ela vai simplesmente interpretar aquilo como uma invasão de privacidade e uma falta de confiança. Você tem que explicar para ela que tem benefícios, porque você está protegendo ela de certos predadores ou certos perigos que possam existir na internet. E ela diz que você quer o bem dela, você não quer ficar observando ela simplesmente pelo fato que você quer observar ela, e é isso. Você tem que falar que tem que fazer isso para poder filtrar conteúdos impróprios que podem perturbar ela e também, de certa forma, você tem que proteger ela. Porque a gente tem que lembrar que esse tipo de coisa pode perturbar a criança num ponto que ela pode adquirir transtornos mentais. Porque também temos que lembrar que com o tempo que ela vai crescendo, ela tem que adquirir independência. E com o tempo também, os limites que ela tem no celular dela tem que ser diminuídos de pouco em pouco.
Por exemplo, o Family Link, ele na teoria, ele é para ser liberado do celular da criança a partir do momento que ela faz 13 anos. A partir do momento que ela faz 13 anos, ela tem a possibilidade de ela mesma desbloquear o celular dela do aplicativo para poder que ela não seja mais observada de qualquer jeito. Porque 13 anos, podemos dizer que é a idade que ela já tem que ter uma ideia do que é certo e errado, e ela não precisa mais da observação 24 horas por dia do pai ou do responsável dela. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado colocando esse tipo de coisa no celular das crianças, pelo fato de, dependendo da severidade que você coloca, ela pode gerar até algum tipo de transtorno mental ou até mesmo um suicídio. Eu já vi casos de pessoas que se suicidaram pelo fato que não estavam mais aguentando o tanto de observação que os pais deixavam no celular da pessoa. Eles não conseguiam mais, não conseguiam mais aguentar aquilo tudo. Até porque, de certa forma, isso também é muito errado, porque se você ficar observando sua filha o tempo todo, é como se ela fosse apenas uma marionete. E também o pai não consegue controlar o que ela pode ver, o que ela não pode ver. A gente compreende que isso, de certa forma, é certo. Mas se você proibir a sua criança, seu filho ver coisas que a única justificativa que você dá é simplesmente, eu não gosto, mas sendo que não tem nada de errado nisso, isso daí também gera um problema, já que como a opinião é algo muito subjetiva, é como se os pais quisessem moldar os seus filhos do jeito que eles foram criados. Obrigado pela adição aqui. Eu também queria adicionar pelo fato que o próprio argumento de controle parental também é perigosa, porque ela pode limitar a criança totalmente o que o pai acha que é certo. E dependendo desse caso, pode ser que a criança ache que é uma coisa certa, mas o pai não acha, pelo fato que ele pode usar pelas regras dele, do jeito que ele foi criado, e de certa forma não precisa necessariamente o jeito que ele vai criar a criança dele, porque ele vai estar limitando a criança a um mundo que ele quer que ele crie para a criança, e isso pode limitar o conhecimento dela como indivíduo. Davi, você puder ser mais sucinto aí nas coisas, porque o tempo tá passando, e assim, a participação dos meninos a gente deixa para depois, porque senão vai demorar muito o trabalho, viu? Aqui no próximo tópico, o uso saudável das redes sociais. Aqui nós temos diversos tópicos sobre como utilizar as redes sociais de forma mais saudável. Que no caso é evitar conflitos, manter o respeito. Lembrar que geralmente as vidas perfeitas que você vê nos posts não são reais. A gente tem que lembrar que tudo que é na internet é mostrado geralmente é mais filtrado para as coisas boas, não necessariamente é real. Tentar se manter focado em conteúdos que te beneficiam, porque não adianta nada você ficar nos conteúdos que te estragam, né? Te perturbam. Não adianta nada você ficar nesses conteúdos, porque senão eles só vão te prejudicar. Caso você perceba que está muito tempo nas redes sociais, dê um tempo, porque a gente tem que lembrar que tem certas coisas que você precisa fazer que não é necessariamente relacionado às redes sociais. Lembrar que não compartilhar informações de risco publicamente, porque a gente tem que lembrar que tem informações que não são necessárias ser publicadas na internet e que podem gerar riscos para a pessoa publicar aquilo. Não compartilhar sobre em excesso, que é uma complemento do que eu tinha acabado de falar. E sempre se lembrar de checar, por exemplo, se você estiver vendo uma informação, uma notícia, se ela é verdadeira ou não. Alguém quer adicionar alguma... Não. Os problemas do anonimato. Bem, um dos maiores riscos da internet é que nela, qualquer usuário pode ser anônimo. O usuário anônimo é aquele que não apresenta nenhuma informação da vida real dele no perfil dele. E o problema disso é que isso gera uma sensação de segurança tão grande que pode inflar a expressão de ideias do indivíduo de uma forma que pode ser boa ou pode também ser completamente perturbadora. Porque a gente tem que lembrar, o anônimo, ele pode usar isso muito bem para poder expressar as ideias dele que podem ser perturbadoras, preconceituosas, desrespeitosas e até mesmo ilegal. Porque a gente tem que lembrar. Uma pergunta que eu coloquei aqui que é muito importante. Você já viu algum comentário em algum post e pensou, eu duvido que ele falaria isso presencialmente ou publicamente? Sim. Tipo, ele pode ter falado a asneira mais pesada do mundo no post de alguém, mas eu duvido que ele falaria isso na cara da pessoa, publicamente, porque ele poderia ser até preso se ele falasse aquilo. Porque esse é o problema. Isso se dá porque os usuários aproveitam do fato que eles são supostamente anônimos para expressar suas ideias preconceituosas, desrespeitosas e até mesmo ilegais. O que pode gerar muito perigo para as pessoas que absorvem aquele tipo de comentário, principalmente o autor do post. E esse é um problema que pode ser observado no anonimato, porque o anonimato ele gera essa sensação de segurança que pode ser muito perigosa para as ideias que ele quer expressar. Influenciadores digitais saudáveis. Aqui eu foquei um pouco mais na questão por exemplo, da questão do body shaming.
que é a prática de fazer alguém ficar com vergonha ou insegurança do próprio corpo, da aparência física, que pode acontecer na internet e que principalmente ocorre no público feminino. Que no caso, o que acontece aqui é que, por exemplo, na internet há diversos tipos de conteúdo contra o body shaming, que no caso é essa prática que a gente acabou de falar de envergonhar o corpo da pessoa e gerar insegurança dela. Tem influenciadores de, por exemplo, skincare, que é o ato de cuidar do rosto com produtos de cuidado próprio, né? Que elas podem, por exemplo, falar das falhas do corpo dela, de como, por exemplo, tem criadores que falam de acne. Acne é uma doença, uma condição meio que é prejudicial para a pessoa, mas que também temos que lembrar que a pessoa não deve ser menosprezada pelo fato que ela tem aquilo. E que isso também deve ser cuidado do jeito que tem que ser, mas que não pode ser, a pessoa não pode ser desrespeitada por causa daquilo. Porque no caso, essas criadoras elas podem criar conteúdos de como resolver aquilo, já que é uma condição prejudicial para a pessoa que ela pode ser tratada, ou até mesmo em casos onde não é exatamente uma condição que é prejudicial, mas que pode gerar segurança em pessoas, e que ao ver uma pessoa tendo essa mesma condição na tela do celular, pode gerar uma certa sensação de pertencimento. Por exemplo, que é no caso da vitiligo, que é a condição onde a melanina da pele ela vai como se fosse descascando ou perdendo a melanina com o tempo. O que pode gerar meio que marcas como uma pele mais escura em locais e uma pele mais clara em outros. O que pode gerar insegurança em outros, mas caso a pessoa veja aquilo na internet, pode gerar uma sensação de segurança pelo fato que ela vai pensar, eu não sou o único que tem aquilo. E ela pode talvez achar a pessoa que ela está vendo, que ela até bonita, então ela pode gerar uma certa sensação de aumento de autoestima, porque a internet ela tanto pode aumentar quanto pode diminuir a autoestima da pessoa. Depois nós temos o tópico da internet e o attention span, que é traduzido como limiar de atenção. Que no caso, esse limiar de atenção é o tempo que a pessoa consegue ficar focada no conteúdo sem desfocar. O que acabou sendo diminuído muito desde 2018, que é quando os formatos de vídeos curtos, como o que foi popularizado geralmente pelos TikTok, que é uma rede social que é totalmente focada nesses vídeos curtos, que acaba que faz a pessoa sendo limitada a focar em um vídeo de 1 minuto ou um pouco mais, e isso acaba fazendo que ela mude o foco dela muito rapidamente, o que acaba diminuindo o foco que ela tem em coisas mais longas. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem mais assistir vídeos longos no YouTube, que são geralmente os vídeos de 10 minutos, pelo fato que ela está tão acostumada a assistir vídeos curtos que ela não consegue mais ficar focada em um vídeo mais vagaroso, um vídeo que foca mais, desenvolve mais o assunto que está sendo abordado nele. E isso aconteceu no TikTok e ele foi a rede social que popularizou. Mas hoje em dia já tem no YouTube, que é o YouTube Shorts, tem no Instagram, que é o Reels, e tem no próprio TikTok, que é os vídeos normais dele, e também tem no X, no Twitter, que inclusive já ele está começando a implantar esses vídeos curtos. E isso acaba que afeta por causa que os vídeos das redes sociais acabam que é como se fosse um vício, porque a cada vídeo libera um pouco de dopamina no seu cérebro. E aí o cérebro quer cada vez mais procurar aquilo. Aí no caso, adicionar aí aqui formas de como resolver isso, que é diminuir o tempo que você fica nesses aplicativos, já que você provavelmente tem obrigação para fazer no dia, então você tem que meio que limitar esse tempo para poder fazer isso, porque assim como o vício, qualquer vício de coisa, de drogas ou bebida alcoólica, você só vai resolver aquilo se você parar de fazer aquilo. Porque as redes sociais são como se fosse uma bola de neve, a cada vez mais que você vai indo, mais tempo você gasta nelas, e quando você perceber, você já ficou 3 horas rodando o feed e não fez nada no dia que você tinha que fazer. Então é isso que eu falei, que é simplesmente diminuir o tempo que você fica nessas redes sociais. Nomofobia. Esse tópico da nomofobia é a fobia de você ficar sem seu aparelho telefônico, que vem do inglês no mobile phone phobia, que mobile phone seria o celular em si. Ele é um medo irracional ao se encontrar em uma situação onde o celular não está presente nos arredores que a pessoa está. Né? Que no caso ele pode ser feito pode acontecer tanto racionalmente pelo fato que talvez ela esqueceu o celular em algum local e está com medo de ser roubado, ou falta de comunicação, falta de que ela conseguir, se ela entrar em perigo, ela não consegue se comunicar com ninguém. Ou talvez pode também ser irracional, tipo, a pessoa simplesmente não tem nenhum motivo para ficar com medo de estar sem o celular, por exemplo, em um local seguro, numa reunião em família. Se ela não estiver com o celular, ela já vai ficar com medo, mesmo que ela esteja numa situação segura, que ela não pode passar perigo nenhum. E no caso, porque tem que lembrar que essa dependência tem na sociedade atual pelo fato que o celular está cada vez mais comum.
e também que ele só vai ser diminuído se for realmente tirado por um tempo do celular, tirar uma pausa para poder resolver isso aí. E nós temos o último tópico do desenvolvimento, que é o detox digital. O detox digital se caracteriza pelo período de tempo que você reserva para poder se distanciar do celular ou das redes sociais. Que ele resolve a maioria dos problemas apresentados nesse slide, porque ele é simplesmente uma limpeza mental e física da internet e como ela afeta o indivíduo. Porque temos que lembrar que a internet ela gera muito psicológica, é uma limpeza muito psicológica da artificialidade que a internet apresenta para nossas vidas, ou até mesmo preocupações, a autopercepção que fica muito preocupante quando você, por exemplo, é uma pessoa que se expõe na internet. E isso afeta muitas pessoas, então geralmente é resolvido simplesmente pelo fato de tirar um tempo para respirar uma ar offline. E finalmente temos a conclusão, que eu queria agradecer pela paciência